Então ele falou assim, você tem um data center novinho lá, não posso hospedar o meu RP lá não? Eu falei, pode. Isso lá em 2012, não tinha Amazon, não tinha Azure, não tinha GCP na TOTOS com 17 anos. Tava lá com os meus 33, 34. Falei, não, eu preciso conhecer alguma coisa nova. A estratégia e o propósito da companhia tem que estar muito claro para as pessoas. Para a gestão, então, desde, eu não digo nem média, mas desde o começo, tá entendendo o propósito para onde a empresa está remando. A palavra é honra. Então, que legal. Né, você deu sua palavra, você tem que ir até o fim. Tudo bem, meus amigos do PPT no Compila, estamos aqui para mais um episódio. Só um minutinho, só um minutinho. Posso? Por favor, por favor. Ah, que barulho bom. Ah, cervejinha diferente hoje, Damares? Hoje é diferente. Ah, que é uma cervejinha diferente. De verde pra laranja? É. De verde pra laranja, por quê? Porque hoje a gente tem um convidado especial aqui hoje, na nossa mesa. Exatamente. Né, hoje nós estamos com o Fernando Faustino, CIO do Grupo Petrópolis. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Agora é minha vez, né? Com licença, agora eu vou fazer o meu, né? Faça as honras, faça as honras. Com licença. Saúde! 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 Opa! Né? Nada melhor que uma peta, tem que beber, né? Boa, verdade. Não pode brindar sem beber, dá azar. Não, dá azar. Pode não. Nada melhor que uma Petra e peço a vocês que só tomem da laranjinha agora, por favor. Né? Estamos tendendo. Ajuda a firma. Ajuda a firma. Né? Hoje a gente está aqui com o Fernando Faustino. Isso. Ele é CIO do Grupo Petrópolis, né? E vai falar bastante coisa aqui pra gente sobre como ser o CIO de uma grande empresa, uma das maiores empresas de bebidas do Brasil. Obrigado, pessoal. Hoje nós somos a maior em capital nacional. Cara, que legal. Isso, a gente é maior. Hoje nós temos 8 fábricas, 160 centros de distribuição. Nós somos aí aproximadamente 30 mil funcionários. É uma empresa bem grande, assim, que eu tenho muito orgulho de trabalhar. Sou o Fernando Faustino, sou o CIO do Petrópolis, cuido de um time lá maravilhoso, né, um time que tem todas as possíveis disciplinas de TI, que caminha comigo já há um bom tempo, né, e que topa todas as minhas loucuras. Loucuras boas. Boas, sempre, para transformar o negócio. Exatamente. Né? Esse é o nosso objetivo. Eu sou divorciado, eu sou pai de pet. Né? Pai de pet. Pai de pet, né? Tenho um cachorrinho de 16 anos chamado Beach Bite e tenho uma família que eu amo muito. Show de bola. Obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite, cara. Show de bola. Eu que agradeço demais estar aqui. Só tenho a agradecer a vocês, contar um pouquinho aí da minha história, né? Da minha trajetória pessoal, acadêmica e principalmente da minha trajetória profissional. Eu espero que ajude as pessoas. Né? Esse é o objetivo principal aí, né? Tentar mostrar um pouquinho de como foi a minha vida, né? Para ver se as pessoas têm um pouquinho também, né? E que ajude bastante. Só espero isso. Show de bola. Quer saber como esse cara saiu de uma origem mais humilde e que com muita perseverança e muita insistência e muito estudo hoje é CIO de uma das maiores empresas do Brasil? Acompanha com a gente esse episódio que você vai conhecer toda a trajetória desse cara, que é incrível. E se você gostou desse episódio, se você acha que esse episódio pode contribuir com a sua vida profissional, você pode ser membro do PPT no Compila. Nós temos agora a opção de você participar do nosso canal e correr o risco, Damares. Porque é um risco isso, É um né? risco. Você pode correr o risco de vir aqui pessoalmente assistir o PPT no Compila. E acompanhar de pertinho, fazer acompanhar perguntas. aqui, conhecer a galera, né? Então, É isso aí. seja membro do PPT no Compila. Se você não puder, dá um like nesse episódio, compartilha com alguém que possa curtir esse episódio, que vai se inspirar na história do Faustino. Então vamos lá, que o episódio está muito bom. Vamos conhecer essa história desse cara que é fantástico. Bora! Direto ao ponto, Faustino. De onde você veio e como você chegou a CIO do Grupo Petrópolis? Olha, me faz aqui passar um filme na cabeça com essa pergunta, né? Um filme longo, imagino. Um filme bem longo. Grande parte dele, né? Eu passei na onde eu morava, lá no Jardim São Luís. Foi onde eu passei parte da minha infância e adolescência. E é onde eu me moldei ali, né? Para onde eu queria ir.
Eu posso dizer que muito, né? Eu tenho que agradecer muito, mas muito mesmo a minha família, que foi a minha base, é minha base, né, de tudo, e que me direcionou para onde eu tô hoje. E posso falar que tudo começou ali, né? Com o seu Adelson, com a dona Neuza, seu Adelson taxista, a dona Neuza foi secretária, foi fazer faculdade com 50 anos, Que né? legal, É uma vontade, perseverança, assim, né? Incrível, e eu só tenho que agradecer eles e a minha irmã, né? Eu comecei a minha vida em Interlagos, morava com meu pai e com a minha mãe, fiz colégio estadual, né, até a 8ª série. Depois a gente mudou lá para o Jardim São Luís, né, um bairro que eu acho incrível, eu gosto muito. Né, um bairro simples, mas fantástico, tenho grandes amigos até hoje lá. Ali eu consegui meu primeiro emprego de office boy. Né, eu falei, poxa, que legal, né? Meu primeiro emprego, tinha 15 anos. Falei, pô, vamos ver como que é se trabalhar, né? Só que durou 3 meses porque eu fui substituído pelo motoboy. Né? Pegou a transição. Isso, a transição. Como acontece muito hoje por causa da tecnologia, né? Que algumas profissões deixam de existir e outras nascem. E aí eu voltei para casa, um amigo meu falou assim, poxa, por que você tá aí triste e tal, não sei o quê? Eu falei, não, cara, tava trabalhando, não tô mais e tal. Ele falou, cara, você tá fazendo colégio técnico, né? Eu falei, tô. Naquela época eu já tinha saído, né? Tinha entrado no colégio técnico, tava no meu primeiro mês. E aí ele falou assim, poxa, eu acho que eu consigo arranjar um estágio para você. Aí ele me arranjou um estágio de suporte de internet. 2 semanas depois eu estava trabalhando. E aí comecei a dar suporte de internet. Isso em 96, 97, acho que 96. E lá fiquei por 6 meses. Até que meu amigo veio e falou assim, infelizmente a empresa está falindo, eu vou ter que mandar todo mundo embora. Aí eu falei, poxa, que dureza, hein? Lembro como se fosse hoje. O cara, gente boa pra caramba. E ele falou para mim, mas você vai ser o último. E aí o grupo de suporte tinha mais ou menos 22 pessoas, né? Um time grande. E eu falei, não, beleza, né? Tive um tempo para procurar um emprego. Meu pai, taxista, gosta muito de conversar. E conversando, ele pegou um dos diretores da Microsiga, na época, né? Que cuidava da parte de internet. E aí ele falou assim, olha, se o seu filho mandar o currículo dele por e-mail, eu chamo ele para uma entrevista. Hoje é uma coisa super trivial, fácil, né? Você pelo WhatsApp, em 2 segundos, você manda o seu currículo para alguém. Naquela época, não. Poucas pessoas tinham internet, a internet era por acesso discado, era caríssimo. Poucas pessoas tinham computador na época. Sim. Né? Verdade. E na época do AOL, começou a chegar no Brasil. Isso. Que Né? aí tinha América Online, Mandic. Online, Mandic, Isso, né? Correto. Né? O AOL, Alta Vista, lembra? Não existia Google. Alta Vista, cara. Cadê? 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 Não existia Google naquela época. Né? E pra gente procurar alguma coisa, entender, a gente tinha que sair vasculhando. Era mais ou menos como é a Deep Web hoje. Né? Você tem sites que eles não são indexados. Então você tem que sair caçando o que você tem que saber a busca. URL e entrar direto na URL. E entrar na URL. Né? E aí, beleza. Aí fiz esse estágio, saí do estágio, fui fazer entrevista na Microsiga, fiz 5 entrevistas para ser estagiário. Nunca Caramba, acreditei. Que processo para ser estagiário. Né? Aí eu falei, caramba. Aí entrei na Microsiga. Lá conheci o pai do Laércio, o Zé Cosentino, conheci o Laércio, né? Anos depois conheci o Marcelo. E, cara, adorei aquilo ali. Fui efetivado 1 ano e meio depois. Meu chefe esqueceu de me efetivar. Fiquei 6 meses a mais ainda como estagiário, para ficar 1 ano só. Caramba, cara. Né? Aí fiquei 6 Com meses 1 a ano e mais. meio como Isso. estagiário. 1 ano e meio. E depois você foi efetivado. Foi efetivado com que Analista função? júnior. Analista júnior de infraestrutura. Que legal. Né? Pô, então você nasceu na infra. Nasci na infra. Meu DNA é infra. É infra. É infra, Legal. né? E aí comecei a entender um pouco mais como tudo funcionava. O meu mundo, eu comecei no Solaris. Então você pega o mundo Unix, não comecei no mundo Windows. Então, para mim já foi uma diferença, Sim, né? sim. E aí conheci o Linux, comecei a avançar, troquei todos os Solaris, troquei todos os roteadores por Linux na época, que era mais barato. Sim. A Microsiga estava engatinhando, né? A gente ainda não tinha muito investimento, né? E aí com o tempo fui crescendo na carreira, virei analista pleno, sênior, né? Eu lembro que no meu primeiro desafio, que foi juntar a Microsiga com a Logo Center, lá em 2004, me transformaram em coordenador. E aí passaram-se mais 2, 3 anos. Eu virei, Ainda na infra. Ainda na infra. Aí eu virei gerente. E aí quando eu virei gerente, eu tive que construir um data center. Só que um data center pequeno, né? Não era muito grande. Só para hospedar as coisas ali da Microsiga, RM Logo Center. Só que em 2008, nem construí, na verdade, foi um puxadinho que a gente tinha ali, né? Em 2008 veio uma empresa muito grande, do tamanho da TOTUS, já era TOTUS. Né? Assim que ela comprou a RM, ela virou TOTUS. E aí me veio um desafio muito grande, que foi fazer a fusão, a joint venture ali com a DataSul. E ali foi difícil, né?
Eu passei 6 meses em Joinville entendendo, pegando sistemas, conectando as coisas, conectando as redes, as pessoas. Eu fui o primeiro, né? A DataSul tinha todos os símbolos vermelhos e a TOTVS era azul. O primeiro com o crachazinho azul a pisar lá. Então as pessoas me olharam muito bem. Mas com o tempo, conversando, né? Encarando desafios junto com a turma, a coisa foi indo. Hoje eu tenho amigos que eu levo para a vida toda de lá, né? Você ficou quanto tempo lá na Microsiga? 16 anos. Cara, uma vida. Uma vida. Que importante para você crescer, né? Isso, essa nossa. constância. Não, para mim foi fantástico. A Microsiga não, a TOTVS, ela é minha segunda casa. Eu conheço do porteiro, não mais ao presidente, porque ele não está mais lá, ele é presidente do conselho, né, que é o Laércio, mas conheço o Marcelo, que é o filho dele, né, que foi meu chefe por muito tempo, né, uma pessoa incrível, os dois são muito visionários, o Laércio é incrível, né? E cheguei nesse desafio, consegui fazer a junção da DataSul, né, virei gerente, e aí depois eu cheguei para o meu chefe e falei, olha, a gente tem muitos servidores aqui, pouco espaço, pouca energia. Em Joinville tem um data center novinho, com muito espaço, energia, mas não tem conectividade. Naquela época, os links eram muito escassos ainda, né, para a região sul do país. A gente tem que tomar uma decisão muito difícil. Ou a gente migra tudo para lá e corre esse risco, ou a gente constrói um data center novo. Aí ele levou para o board da TOTVS na época e decidiu construir um data center novo. Naquela época eu já estava formado em sistemas de informação, pós-graduado em segurança, mestre em engenharia elétrica e estava fazendo mestrado em engenharia da computação na USP, no IPT. E aí eu falei, poxa, vou desenhar esse negócio inteiro, né? Porra, eu vou fazer da elétrica ao software. Ao software, tudo, mas foi literalmente assim, né? E aí, beleza, fomos desenhando o data center. Em 2009 eu terminei o projeto, né? Ele foi aprovado alguns meses depois. E lá próximo de 2010 a gente começou o projeto do data center. O data center chamava Nimbus, nem sei como chama hoje, mas ele fica ali na esquina da Sorora Angélica com a Brasleme. E um data center que ele tem 2 andares para baixo no subsolo e 2 para cima. Então, para mim, para o meu time na época, foi um baita desafio. A gente aprendeu muito, muito mesmo, sobre tudo de um data center. Cara, e aí do zero, né? Do zero. E aí construímos o data center para hospedar as coisas na época, Microsiga, RM, Logo Center e DataSul. Tudo TOTVS, né? TOTVS, inclusive, significa totalidade em latim. Né? E aí juntou-se tudo lá. E aí eu ia muito em cliente resolver problema. Cuidava de infra, né? Ia muito resolver problema de conectividade, o Proteus não funcionava bem, etc, etc. Tanto que por isso eu viajei para grande parte dos países da América Latina. Morei na Argentina, morei no México, morei nos Estados Unidos, né? E aí, nessa, um cliente chegou para mim e falou assim, você tem um data center novinho lá, não posso hospedar o meu RP lá, não? Eu falei, pode. Isso lá em 2012. Não tinha Amazon, não tinha Azure, não tinha GCP. A nuvem ainda... Não existia. A gente ainda trabalhava com soft layer, né? Isso, correto. Soft layer, The Planet. Na verdade, o soft layer ele veio depois do The Planet. Né? É verdade, é verdade. Você tinha o The Planet, aí você tinha Bare Metal, né? Eu achava incrível. Você pedia um servidor, os caras colocavam em 2 dias para rodar. Incrível. Falaram, nossa, um servidor Caramba, os caras carregaram rápido esse fantástico. servidor. Foi, literalmente, né? Porque era assim no passado. Assim, né? Era assim. É que hoje a turma não consegue nem entender o que é isso, né? Mas a vida era bem complexa. A camada de virtualização não era tão concreta como é hoje, né? Então hoje você pode ter todo o hardware lá em standby e você virtualiza quantas máquinas você quiser. Isso. Provisiona, né? Você vai provisionando, né? Na verdade, essa é a origem da nuvem, né? Correto. E a galera hoje não tem noção do que é você, tipo, ter que pedir um servidor. E, tipo, e o cara que tá te entregando um servidor, ele tem que botar esse servidor embaixo do braço, literalmente, ligar na tomada e falar, teu servidor tá ligado. Isso. Né? Tinha um tempo, né? O cliente contratava uma máquina nova, você falava assim, beleza. Aí você ia pedir, né, para um fornecedor aí, X, ele falava assim, essa máquina é importada. Aí acabou. Pronto, já era. Aí você fala, 2 meses para conseguir ativar a sua máquina, né? E aí tudo mudou. A gente foi colocando, né, de um data center que só gerava custo, ele começou a gerar receita. E a gente colocou primeiro, segundo, terceiro, quarto, e aí fui colocando um monte de servidor. Em 2012, eu ganhei, né, além de ter esse desafio de colocar o data center para rodar, migrar tudo e começar a colocar cliente, eu ganhei um outro desafio que foi montar o laboratório de inovação da TOTVS no Vale do Silício. E aí fiquei lá e tal, e aí comecei a buscar novas soluções de data center. E aí numa dessas eu encontrei o OpenStack. Nossa. Aí eu falei, poxa, cabeça explodiu. Que negócio é esse? Cabeça explodiu. Incrível. Eu falei assim, fantástico. E aí trouxe esse negócio para cá, para o Brasil. Comecei a testar, gostava muito do mundo open source, né? O bicho é open source. E aí comecei a rodar, testar, ver ele elástico por natureza, né? Ele crescendo e diminuindo de acordo com os meus parâmetros,
de gatilhos para infra. Eu falei, fantástico. Eu falei, tecnologia da TOTOS, vamos deixar o Proteus elástico? E aí conversamos, fizemos testes, colocamos o primeiro cliente elástico, pagando sob demanda. Você criou a primeira nuvem privada. Primeira nuvem privada de RP. Cara, maravilhoso. Hoje tem diretoria, vice-presidência da TOTOS só focada nisso. Ela pegou e focou, saiu do vender software de caixinha, né? Para ela ter uma receita recorrente. E aí coloquei isso para rodar, fiz o piloto, né? Lógico, perto do que é hoje é lindo, maravilhoso. Naquela época era muito manual as coisas, né? Mas começou a rodar. E aí uma coisa que eu via muito na TOTOS e que me comia por dentro é diversos clientes, diversos segmentos, diversos negócios. Eu conheço os negócios de software. Falei, eu quero conhecer outros negócios. Imagina, comecei na TOTOS com 17 anos. Tava lá com os meus 33, 34. Falei, não, eu preciso conhecer alguma coisa nova, né? Falei, como uma empresa de RP, você tinha contato com vários segmentos, mas o cara na ponta, o cara quer ter o cliente. Sim. Você não mergulhava nesse mundo. Né? Não, eu colocava para funcionar, acabou. Entendeu? Eu não entendia muito. Até atualizava o RP, né? A gente tem várias builds que você vai atualizando. Né? Muda até um pouco o conceito de infra dele também. Você sai de servidor de arquivo, né? De file server, e joga para memória, que deixa ele mais rápido. Mas esse era o meu conceito. Eu não enxergava o negócio. Eu falava assim, poxa, mas como uma empresa de papel e celulose funciona? Né? Como uma empresa de transporte funciona? Como uma empresa que constrói portas e portões automáticos funciona? Para não falar o nome, né? É assim, eram diversos. Eu falei assim, eu preciso entender como isso funciona. Desde o Balas Juquim até o Espetinhos Mimi. Né? Que era do lado do Espetinhos Mimi. Eu ia muito ali na Braskem. É isso. Entendeu? Do lado. Eu falei, esses caras são clientes do data center que eu construí. Eu falei, não. Eu preciso entender como funciona o negócio. E aí veio alguns amigos meus que tinham saído da TOTOS já, eles brincavam, tá? Não, existe vida após a TOTOS, né? Pode sair, você vai se dar bem. Só que quando você fica muito tempo, você tem medo. Sim, né? É uma vida, né, cara? Isso. É tua casa, praticamente sua casa, né? Correto. E aí, nessa brincadeira, eu coloquei o meu currículo no mercado e comecei a ver o que tinha. E aí eu lembro que eu estava com 4 propostas na mão, né? Eu estava com Gerdau. Nesse momento você era gerente de infraestrutura. Perdão. Tá? Eu virei gerente de infra quando me deram o desafio ali quando eu terminei a DataSul, né? Comecei o data center. Terminei o data center, eu virei gerente sênior de TI. Aí já não era mais infra. Pegava outras coisas porque cuidava de outras plataformas, né? Começou a abraçar mais responsabilidades. Isso. Aí eu, além de infra da própria TOTOS, cuidava de data center, cuidava dos RPs ali, cuidava de uma série de coisas, né? E aí eu decidi sair, né? E falei, poxa, né? Para qual que eu vou? Tinha 4 propostas na mão, Gerdau, Vivo, Raizen e... Oh, meu Deus, qual que era a outra? Agora me fugiu, daqui a pouco eu lembro. Mas eram 4 propostas na mão, Gerdau, Vivo, Raizen... Nossa, fugiu tudo. E Amazon. Amazon? E Amazon. Só que a Amazon era para cuidar só de segurança, só parte de security. Em 2014, né, final de 2014, a Amazon estava começando, que estava montando o time dela, né? Sim. Nossa, eu lembro que eu fui naquele Rocha Verá perto do Shopping Morumbi diversas vezes. Eu trabalho em frente hoje, né? Ali, então, ela mudou, né? Ali Isso. Agora não é mais lá, né? Não, ela mudou, estava lá na frente do JK. Isso, né? E aí, eu falei assim, poxa, beleza, né? Qual que eu vou escolher? E aí, sem brincadeira, eu comecei a ligar alguns pontos, e aí o Red Hunter que me procurou, né, pela Raizen, ele falou assim, quem que eu posso usar como referência? Aí eu falei, não, você pode usar um dos vice-presidentes da TOTOS. Ele tirou o cartão do cara do bolso. É esse aqui? Nossa. Falei, eu falei, nossa, como? Ele falou, veio buscar uns perfis aqui e tal, não sei o quê. Posso ligar pra ele? Eu falei, claro, pode, não tem problema nenhum. Lógico, mandei uma mensagem pra ele, falei, vai te ligar aí pedindo minhas referências. Vai te ligar, hein? Falei, seja transparente. Ele falou, beleza. E aí ele ligou e falou assim, agora eu vou marcar com um negócio, um Red Hunter, né? Eu falei, perfeito, sem problema. Naquela época, né, ainda na TOTOS, eu tinha um grande problema, né? Background totalmente técnico, né? De faculdades, de job, né? Hands-on ali. E aí chegava em reuniões mais administrativas, a turma Kager, né? VPL, TIR. Eu falei, eu preciso entender esse negócio. Preciso entender essas variáveis administrativas aí que eu não consigo entender. Acho que todo mundo que começa a atuar numa camada um pouco mais executiva passa por essa transição, né? Correto. Você está tão imerso numa operação de tecnologia que aí você começa a ter uma interação mais com o negócio e com um jargão mais executivo. Você começa a falar, opa, sim, preciso trazer isso para minha vida agora, sim, né? Você precisa falar essa língua, né? Preciso conectar o meu mundo técnico aqui que eu sofro no dia a dia, que eu vivo no dia a dia,
Justamente com esses... E aí você vai criar a ponte e vai ser o cara que vai traduzir a necessidade da tecnologia, que é onde você está imerso, que você é o especialista, para levar isso para uma linguagem executiva e ser o representante da tecnologia no meio executivo, né? Acho que esse é o grande salto que a gente vê na carreira quando você passa a participar de um board, etc. Isso, e você consegue traduzir o seu mundo para a linguagem deles. E aí eles conseguem entender, né? E aí conseguem dizer, né, se faz sentido ou não para o negócio deles. Afinal de contas, quando você chega num board executivo, a empresa é uma, mas são vários negócios ali dentro. Né? Você tem um negócio logística, você tem um negócio marketing, você tem um negócio comercial, que é venda na veia, né? Você tem um negócio RH, um negócio financeiro. E aí você precisa estar conectado com tudo isso. Né? E você que está ouvindo a gente, entenda que é perfeitamente natural, né, Faustino, se sentir um ET no começo. Você tá lá no meio e fala, o que esses caras estão falando, velho? Meu Deus. E aí você vai convivendo e vai adaptando a sua linguagem, né? E tendo uma interação maior. Mas é que nós técnicos somos meio bichinho do mato mesmo. Né, totalmente bicho do mato. A gente começa, né? Nos chamam para reunião e geralmente você vai de ouvinte, né? No começo. E aí você ouve, entende metade. Você fala assim, poxa, preciso conhecer esse negócio. Falei, impossível que eu consiga montar aqui o sistema da NASA e não consigo passar isso para eles, né? A dificuldade, a complexidade, o quanto é trabalhoso, né? De forma que eles entendam. Eu acho que é por isso que é tão importante nas empresas que tem uma gestão um pouco mais moderna, Faustino, envolver a média gestão já junto com o negócio. Porque o cara já chega mais preparado. Correto. O cara já está conhecendo o negócio, o cara já sabe quais são os KPIs de negócio, quais são os objetivos. Ele já está mais imerso no processo, entendeu? Sim, correto. E aí o cara que quer ter uma visão de ter de fato uma carreira executiva, ele já se sente mais à vontade, né? E eu acho que quando você não tem essa visão de uma gestão um pouco mais moderna, que o cara chega lá na ponta e fala, putz, agora eu tô com o negócio, e o cara se sente meio que ET, é mais difícil, né? Então, envolver a média gestão nesse processo é muito saudável, né? A estratégia e o propósito da companhia tem que estar muito claro para as pessoas. Para a gestão, então, eu não digo nem média, mas desde o começo, tá entendendo o propósito, para onde a empresa está remando. E que cada pessoa faz parte ali de uma engrenagem maior, né? Cada pessoa é uma engrenagem de uma engrenagem maior. Então isso é muito importante. As pessoas precisam ter isso muito claro, que só assim todo mundo vai conseguir entender e sair do outro lado e fazer o seu melhor. Tá? Eu penso literalmente dessa maneira. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. E aí comecei a aprender, entender um pouco do jargão administrativo. Passei 2 anos na FGV, lá na Abacaitava, perto da Paulista, fazendo só administração. Aprendi administração, foi muito direcionado. Eu pedia muito coaching para os meus chefes. Um deles, inclusive, foi o filho do Laércio, que é o Marcelo Cosentino. Ele que falou, cara, você quer fazer o quê? Eu falei para ele, puta, faço administração e economia. Ele faz administração. Então, fui muito direcionado, né? Fui lá, fiz administração. Quando eu vi, eu já estava no meio das reuniões com a turma, entendendo o que eles estavam falando. A gente aprende muito rápido, né? Eu acho que isso é do DNA da turma de TI. Sim, então, autodidata. Isso. Total. E aí, voltando para a Raizen, né, eu lembro que eu estava na GV, né, fazendo administração, e aí estava com a minha turminha lá, e aí eu falei para a turma, poxa, turma, eu vou fazer uma entrevista em Piracicaba. Aí a turma, pô, que legal. Uma das meninas virou e falou assim, meu cunhado trabalha em Piracicaba. Eu falei, ah, é? Aonde? Na Raizen. Falei, pô, que legal. Olha só que eu vou fazer entrevista lá com o diretor de TI. Ela falou, é meu cunhado. Eu falei, impossível. Falei, impossível, sério. Caramba, falei, impossível. Velho. E aí, das 4 que eu tinha, eu acabei escolhendo pela Raizen.
Por esse motivo, de uma série de coincidências, e também por um outro motivo. A Raizen faz parte da Cosan e eu estava indo para trabalhar no Centro de Serviços Compartilhados que cuidava de todas as empresas da Cosan. Então tinha a Comgás, tinha a Rumo, tinha a própria Raizen, tinha a Move. Então eu aprendi de vazamento de óleo, né, de óleo de motor, a ferroviário, rodoviário, produção de etanol, distribuição de combustíveis, que aí entra gasolina, óleo diesel e etanol. E aprendi também sobre distribuição de gás, como funcionam os city gates, as grandes válvulas que a Comgás tem espalhadas pela cidade. Ali para mim foi super enriquecedor. Super enriquecedor. Eu tenho um amigo, um grande parceiro, que hoje é CIO da Comgás. Ah, é? E agora está na Compass. Na Compass, Que eu vi. Agora que mudou. Né? Agora. Foi meu chefe na Sul-América, quando eu trabalhei na Sul-América. Que legal. Eu não cheguei a conhecê-lo, tá? Porque eu saí de lá em 2019, e eu acho que ele entrou alguns meses depois. Acho que 6 meses depois, entrou em 2020, alguma coisa abraço pro Cristiano Barbieri. Isso, Barbieri. É isso, verdade. Um abraço pro Cris. E aí, eu saí da Raizen por um motivo pessoal. Eu tive que voltar para São Paulo para ficar aqui. Mas né? Lá você fez que função exatamente? Desculpa. Eu era gerente executivo de infra. Né? Tinha um time de 358 pessoas. Teu NA é totalmente infra. Isso. Dali eu comecei a mudar. Dali eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente. A Raizen é um monstro gigante. A Raizen e as outras empresas da Cosan. Ali a gente fala de faturamentos bilionários, né, de todas as empresas. As cifras são qualquer parada é um risco muito grande, então tudo era redundante, tudo era muito bem planejado, arquitetado, né, conversado com os negócios. A gente tinha janelas assim muito programadas e tudo acontecia na janela, tudo acontecia com o ok de alguém, justamente para a gente não gerar nenhum tipo de parada. A gente melhorou cada vez mais o processo de mudança e cada vez mais o processo de crise, para reduzir as janelas de quando algo acontecia. E realmente é um lugar incrível para você aprender. Muito, muito bom, muito bom. Mas eu tive que voltar para São Paulo por um motivo pessoal. Na verdade, eu morava em São Paulo, eu ia para Piracicaba, e às vezes eu estava em Curitiba, às vezes eu estava no Rio. E lá na Raizen você estava alocado em Piracicaba? Mais ou menos. Né? O meu time ficava em Pira, mas eu tinha que cuidar das outras empresas também. Piracicaba, né? Piracicaba. Tem um R que é diferente. Piracicaba. Piracicaba. Né? E é assim, de todo o interior, eu acho que o de lá é o mais complexo, né, para se falar. Sim. Né? Quase um dialeto. É quase um dialeto, é isso aí. E aí, eu me vi nesse dilema porque eu era casado, eu morava em São Paulo, a minha base é São Paulo, né? E eu falei, poxa, eu preciso ver o que eu vou fazer da minha vida. Na verdade, quando eu entrei na Raizen, né, eu lembro que a minha ex-esposa falou assim, quanto tempo você vai ficar lá? Eu falei, não sei, acho que uns 4 anos, tá bom, né? Deu 4 anos, ela, e aí? Cara, mas é um negócio que não dá pra planejar, cara. Não. Eu vou entrar nessa empresa com um plano de ficar 5 anos, 4 anos. Pô, eu tinha que falar alguma coisa. Você chutou o número. Tinha que falar alguma coisa, né? E aí eu falei 4 anos e quando deu 4 anos ela me cobrou e realmente estava uma vida muito complexa, né, de gerir a agenda, porque um dia eu estava na Faria Lima, um dia eu estava na Comgás lá no Brás, um dia eu estava em Piracicaba, um dia eu estava no Rio, um dia eu estava em Curitiba e minha vida era assim, 7 escovas de dente espalhadas por tudo quanto é canto. Estava muito complexo. Aí eu decidi voltar para São Paulo. Fui trabalhar na Votorantim, que não é muito diferente, né? Mas você morava aqui e ia para Piracicaba? Correto. Cara, que Você ia loucura. para lá trabalhar? Ia. Eu acabei comprando, eu aluguei um apartamento lá, que eu dormia duas noites, daí depois comprei um apartamento lá, né? Aí comecei a passar mais tempo, porque você sabe, TI não tem horário. Sim. E aí às vezes você tá lá, vira à noite, aí é final de semana, geralmente Gmude acontece de sábado pro domingo. E aí, é uma delícia, né? É o horário que os sistemas mais gostam. Gmude de sábado para domingo é uma delícia. Quando é de sexta, então é melhor ainda. Melhor ainda, é uma delícia, feliz, né? Com certeza, né? Super feliz, alegre. Sempre. Né? E aí acabei voltando para São Paulo, né? Fui trabalhar na Nexa Metais, né? Uma das empresas da Votorantim. Empresa muito legal também. Nexa ali eu já Resources. E aí eu acabei conhecendo de outro mundo, porque eu tinha infra também comigo, mas eu acabei cuidando de sistemas. E aí sistema SAP e não SAP, para o mundo. Eu tinha um time que era global, era Brasil, Peru, Houston e Luxemburgo. Vi minhas primeiras dificuldades de gerir um time tão diverso, né, e tão disperso, cada um num canto diferente,
A gente não tinha hoje a facilidade que a gente tem de conexão com as pessoas remotamente. Sim. Isso Naquela foi época, 2019, 2019. Pré-pandemia. Né? Isso, pré-pandemia. Hoje seria totalmente diferente. Sim. As pessoas estão acostumadas. Né? Naquela época não, então era difícil. O trabalho remoto hoje está mais consolidada, né? Muito mais, muito mais. A gestão aprendeu. Sim. Né? Porque isso era um grande problema. A pessoa está remota e o gestor não sabe gerir a pessoa remotamente. Mais ou menos, né? Porque tem muita gente querendo voltar aí, com saudade de ver o cara sentado na cadeira. Né? Tá rolando um movimento aí que tem muito gestor que fingiu que sabia que estava gerindo, mas deu uma... mal menos. Mal menos. Vamos ver. Inclusive, eu vi notícias aí da SAP que está justamente nesse movimento, né? Quer que a turma volte, a turma não quer voltar. Então, isso tá muito complexo. Né? Eu acho, enfim, opinião pessoal minha, mas isso é muita insegurança da gestão, na minha opinião. Eu concordo com você, afinal de contas, até pra gente, né? Poxa, eu lembro que minha primeira conexão VPN eu fiz em 2001. Né? Então, eu falei assim... Pois é, cara, não você faz está dentro da empresa, né? Digitalmente, mas você está dentro da empresa. Exato. E, cara, hoje em dia, com o processo de trabalho que a gente já consolidou, você voltar para o físico é você só fazer uma reunião no Teams ou no Google em outro lugar. Correto. Né? Então, as pessoas já estão acostumadas com um processo que é diferente. Né? Eu faço uma pequena separação. Né? Eu falo assim, quando você tem um time de analistas, especialistas, arquitetos, essa turma remoto, eu acho que é melhor que produz muito mais. Sim. Agora, um time de gestores tem que dar a cara para o negócio. Sim. Né? Aquilo é o cara que já está conectando, lembra aquela parte administrativa? Sim. Ele está conectado muito mais com a estratégia, o objetivo do negócio, os KPIs de negócio. O dia a dia. O dia a dia. Ele tem que falar com os outros gestores de negócio. Então, é lógico, não precisa estar lá todo dia, mas tem que estar lá. E tem coisa que olho no olho não substitui. Não substitui. Aquela conversa de corredor. Exato. Por incrível que pareça, faz a diferença. Né? Isso, faz a diferença. E faz uma diferença muito grande. Então, eu pego e faço uma separação. Para os gestores de TI, tem que estar mais próximo do negócio. É lógico, não precisa estar todo dia lá no trabalho, mas tem que estar mais próximo. Né? E para quem é arquiteto, especialista e analista, a história é um pouco diferente. Afinal de contas, eu quero o cara lá desenvolvendo. Desenvolve aí que tem que entregar. Né? Então, quanto mais focado, concentrado... Maníbia. Em qualquer lugar do mundo. Tá trabalhando e que seja no mesmo fuso que eu para conseguir falar com o cara, ele não tá dormindo, tá tudo certo. Né? Então, eu voltei para cá, fiquei lá na Nexa Resources, não fiquei muito tempo, porque me apareceu uma oportunidade para ser diretor. E aí era uma empresa menor, né? Uma empresa que chama Jamef, né? Que fica na Vila Guilherme. Conheço esse bairro, hein? Conhece? Bairro bom. De vez em quando alaga, mas é muito bom, né? Agora tem alagado menos, viu? Alagado menos? Entendi. Eu quase comprei um caiaque, mas beleza. Todo mundo tem um bot na garagem lá, que já tá preparado, entendeu? Entendi. Você pega lá e olha no Google, né? O que as pessoas mais compram na região? Bot e comporta. Isso. Galocha. Galocha. Verdade. E empresa que gostei muito de trabalhar. O segmento logístico, ele é fascinante, né? Ele realmente inspira. Então, eu aprendi demais ali e mudei muito daquela empresa. Muito era manual. E literalmente a gente conseguiu mudar para o digital. Tive um time fantástico de pessoas. Grande parte desse time hoje está comigo no GP. Né? Um time que realmente abraça a causa, quer transformar uma companhia. E quando você mostra para eles aonde a gente consegue chegar, esse time corre atrás. Né? Então a gente saiu ali de um mundo totalmente no papel, de assinar canhoto, para totalmente digital, com aplicativo, com o cliente sabendo exatamente onde estava o produto dele, né? O que ele está transportando. Dando uma rota mais segura para o motorista e mais rápida. A gente conseguiu mudar o roteirizador, a forma que roteirizava dentro da Jamef. Então, e sem contar que a própria infra, né, eu peguei meu DNA, né, a gente teve que modernizar para que tudo isso acontecesse. Você precisa de mais poder computacional. Sim. Então, a gente fez justamente essa mudança. Por lá, fiquei 2 anos. Então, passei meu tempo de pandemia, né, na Jamef. Conheci pessoas maravilhosas, né? Tive um chefe que era o presidente incrível. O conselho, que são os donos da Jamef também, são pessoas fantásticas. E aí me apareceu um headhunter. Apareceram alguns, só que eu tinha um combinado com o meu chefe. Eu falei assim, olha, enquanto eu não transformar digitalmente essa companhia, enquanto eu não formar um time forte, eu não saio daqui. E aí tudo que me apareceu, eu disse não, agradeci. Né? Teve alguns que me fizeram pensar muito, que eram empresas muito maiores que a Jamef. Mas eu tinha um combinado com o meu chefe. Eu acho que palavra é honra. Então, que legal. Né? Você deu sua palavra, você tem que ir até o fim. Sim. Né?
E Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu acho que tem um ponto que é importante também, né, Faustino, Sim. que nem tudo é só status e cargo, etc. A gente tem que, como gestores, criar um legado, Claro. né? Então, tipo, você saiu de uma empresa, o que você deixou, o que você realizou Perfeito. nela, né? Então, Perfeito. tipo, faz muito sentido você, não, eu vou ficar aqui, eu vou deixar o meu legado, Perfeito. vou deixar a minha realização, né? Você falou tudo, a palavra é o legado. Eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo. Alguns ainda não entendem, mas eu acho que é porque ainda não chegaram na maturidade, né, de entender isso. O que é importante para a gente é construir. O que é importante é você transformar as pessoas. As pessoas veem em você alguém que está ajudando elas a crescer. Às vezes você tem que ser um pouco mais duro, um pouco mais incisivo, só que ela vai entender um pouco mais na frente o porquê disso, né? Então eu sempre falo isso e a sua palavra, a sua frase é corretíssima. Nós temos que deixar um legado. Qual é o nosso legado? Seja numa empresa, seja para uma pessoa, seja para a humanidade. O que a gente está deixando para essas pessoas? Pessoal também, né? Isso, pessoal. A gente tem que estar realizado. Sim, com Entendeu? certeza. Se a gente não está realizado, por muitas vezes a gente tem um projeto que faz a gente virar a noite, né? Por semanas, meses. Você vê que não é fácil, você vê, até parece que Deus está te provando. Mas quando você realiza e termina, você fala, caramba, olha o que foi construído. E nós de TI temos isso de, cara, olha o que eu fiz, né? Uhum. De olhar e falar, olha isso aqui, olha que legal, olha que eu transformei isso daqui. E talvez seja o único contexto que a palavra legado é legal, né? É o único contexto. Porque quando você tem que pegar o software legado e fazer a integração... Eu vou chegar lá. No Petrópolis a gente teve um cenário muito interessante, né, que eu consigo conectar tudo isso. Desde o olhar feliz ali, você olha o usuário com aquela cara feliz, fala, caramba, você resolveu meu problema de meses. Até o seu cliente falando assim, poxa, antigamente levava um tempão, agora é no outro dia. Então, mas daqui a pouco eu chego nesse ponto, né? E aí, na Jamef, fiz tudo isso, essas mudanças, conheci pessoas maravilhosas, né? Montei um time fantástico. A Jamef é uma empresa mineira, então mais da metade do time era mineiro, né? Mineiro é desconfiado, né? Mas são pessoas incríveis. Depois que eles acreditam em você, eles vão com você até onde você for, né? E aí apareceu um Headhunter, esse Headhunter me trouxe o Petrópolis, e aí conversei com ele, depois conversei com o diretor de RH, conversei com a Júlia, que é a nossa CEO, ela é a filha do seu Walter, né? E o seu Walter é o dono, o presidente do Petrópolis. E aí, conversando com o seu Walter, a gente ficou umas 3 horas ali conversando. Eu lembro que no final da conversa, eu ainda tinha dúvidas. Eu falei, vou, não vou, a Jamef é uma empresa menor, mas é sólida ali, né? Eu não conhecia o Petrópolis. Eu falei, e agora, né? Tenho dúvidas. E aí, conversando com o seu Walter, ele falou assim, olha, eu não sei você, mas eu já escolhi. É você. Se você não quiser, quando der, dá uma passadinha aqui pra gente bater um papo e tomar um café. Aí eu falei, caramba, me ganhou ali. Uma pessoa humana, assim, sabe? Né? E aquilo só se mostrou cada dia mais. Eu decidi ir pro Petrópolis, claro, né? Faz quanto tempo que você tá lá? Agora em abril fazem 2 anos, né? Decidi ir pro Petrópolis, conheci pessoas incríveis, né? O próprio seu Walter e a Júlia são pessoas fantásticas, agradeço muito a eles tudo, né? E como eu disse, o seu Walter é uma pessoa muito humana, eu tenho diversos exemplos, né, para poder falar de situações que ele se mostrou o maior ser humano do mundo, né, com o coração na frente. E cheguei lá, peguei um time de TI que faltava motivação, sabe? Faltava fazer parte do negócio. E aí eu cheguei no Petrópolis, né, peguei essa TI que ela tinha pessoas muito boas, mas as pessoas elas não estavam motivadas a ponto de mudar o negócio, muito pelo contrário. Essas pessoas elas eram mais tiradores de pedido, né, do que qualquer outra coisa. Elas eram muito conformadas e eu vi elas muito mais como coadjuvantes do que protagonistas. E a TI hoje ela tem um papel muito importante, eu acho que é uma responsabilidade nossa de transformar o negócio, né? Não só com tecnologia, a gente tem que unir a criatividade com a tecnologia e o que o negócio precisa, né? O que o negócio demanda, com os desafios do negócio. O papel do arquiteto é fundamental nesse quesito. Afinal de contas, eu brinco muito com a turma, né? Eu falo, um arquiteto que constrói errado, ele erra uma vez. E a TI vai pagar isso pro resto da vida. Sim. Né? Então, pra gente, isso é muito importante. Então, a partir daquele momento, eu até mudei a missão da TI, né? E coloquei, a TI ela tem que criticar os processos de negócio de forma positiva. Tem que entender se aquele processo que é feito, ele está da melhor maneira. Se a gente não consegue adiantar, se a gente não consegue talvez atrasar, seja melhor para o negócio. Né? Então tem que entender como o negócio funciona e tentar se adequar e colocar a melhor tecnologia. A partir dali... Damares, desculpe. eu sabia que um dia a nossa profissão
Ia ser valorizado. Ia ser valorizado. De novo, segundo episódio seguido que alguém valoriza a profissão do arquiteto. Exatamente. Os oprimidos serão... como é o nome? Os Não, humilhados serão serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Mas, cara, a gente brinca com isso, mas eu acho que no contexto que a gente vive de transformação digital, esse ponto que você colocou, ele é essencial. Sim. Porque... E não é só o papo bonito, tipo porque a gente fala de um papo meio inspirador de TI transformadora e etc. Que é verdade, mas quando a gente fala na prática da operação, o cara de negócio não sabe o que a TI é capaz de fazer. Correto. Porque ele não tem esse conhecimento técnico. Correto. E o cara da TI, ele também não conhece o negócio para poder influenciar. Quando você junta as duas coisas, você aproxima... Cara, as duas cabeças explodem, assim, sabe? Porque aí, o cara de TI, ele pode influenciar o negócio e falar, cara, olha o que dá para fazer. Correto. Olha como essa tecnologia funciona. E o cara de negócio, quando começa a ter contato com a tecnologia e sabe o que a tecnologia pode fazer, ele começa a rever os próprios processos de negócio. E isso acontece, a grande mágica que a gente chama de transformação digital. Corretíssimo. A coisa começa a funcionar, né? E foi isso que aconteceu dentro do Petrópolis. A gente, e quando eu digo a gente, eu digo eu e meu time, né? Eu tive que mudar o time, crescer o time. Tinha algumas posições que não existiam ali, que não eram claras. Né? A posição de arquitetura, por exemplo, não existia. A posição de cybersecurity não existia. Né? Tava começando um escritório de privacidade. E hoje a gente se conecta com tudo, com o LGPD. Qualquer coisa que a gente desenvolve, se tiver o dado pessoal ou um dado pessoal sensível, eu tenho que ter ali alguém olhando isso para pegar um consentimento, para criar um formulário, um disclaimer, algo assim que o usuário dê seu consentimento. Né? Não existia área de digital. A área de infra estava não engatinhando, mas ela não tinha o corpo que ela precisava ter. Né? Os jobs, as posições ali para cada disciplina de infraestrutura. A governança, ela também estava engatinhando. Então, fui criando esses papéis mais PMO, né? Gerência de projeto, e uma série de outras áreas. Quando isso foi criado, as pessoas tomaram, né, as suas posições, a gente começou a atuar de verdade. E aí a gente começou a mudar os nossos projetos. A gente começou a mudar o negócio. A gente pegou projetos complexos que envolviam logística, vendas, financeiro, tudo junto. A gente começou a entender todas as rotinas do negócio. Às vezes, melhor que o próprio negócio. Porque a gente descia no Bit Byte. Né? O Bit Byte é o nome do meu cachorro. Né? Sério? Sério. Sério. Cara, maravilhoso. Cachorro, eu vou anotar né? e vou copiar um dia se eu tiver um cachorro. Eu vi o nome dele em outro podcast, eu falei, nossa, sensacional. Eu ri alto em casa. Bit Byte, né? E tem um porquê, tá? Vou fazer só um parênteses. É Bit Byte por quê? Eu lembro que na época eu namorava, e aí a minha namorada porque queria um cachorro. Aí eu tava no mestrado, né, de engenharia da computação, fazendo cálculo binário, então era bit pra lá, bit pra cá, né? E ela falou assim, poxa, eu vou comprar um cachorro. E qual cachorro? Ela, um Yorkshire, daqueles pequenininhos que não cresce. Eu falei, ele vai ser pequenininho? Vai. Ela falou, qual que é o nome? Eu não veio outra coisa na cabeça. Eu falei, Bit Byte. Bit Byte. Vai ser um bit, né? Pequenininho, não cresce, beleza. Né? Tá ele ótimo. começa com um bit, no máximo ele vai ocupar 8 posições. Isso. Então, só que hoje ele já virou um megabyte. Já tá em hexa. Já tá em porque hexa ele era pra ser pequenininho, hoje ele pesa quase 10 quilos. Ele é enorme, enorme. É o maior Yorkshire que tem. Eu tenho também. E ele já é velhinho, ele tem 16 anos comigo. Né? Bem velhinho, mas ele corre, pula, tá super bem assim. 16 anos não, ele tem 2 a terceira. É isso aí. 2 a terceira. Terceira? Se você levar, sim. É isso aí. Ele já se tá... é bit byte, tem que ser em base binária, né? Correto. E aí, a gente começou a entender o bit byte da coisa, do negócio, como o negócio funcionava. Né? 2 a quarta. Isso. 16 é 2 a quarta, não? Aí ultrapassa. Depois a gente faz o cálculo, né? Você, coloca aqui no comentário, fez a conta aí, entendeu? Base binária. Mostra pra gente. Isso, por favor. Né? Comente aí no episódio que ajuda nós. E aí, a gente começou a desenhar, na verdade, a gente já tinha um desenho de um projeto, né, que conectaria todas essas áreas, porque até então era tudo no papel. Né? A gente ia entregar algo, era no papel. A gente ia roteirizar, era uma roteirização manual. Né? A gente ia tirar pedido, o pedido era no papel ou por WhatsApp. Eu falei, poxa, a gente precisa de algo mais integrado, né? Que as áreas se falem. E a gente começou a construir isso. Eu cheguei, já tinha uma parte pronta, né? Comecei a mudar essa parte para ficar algo um pouco mais, como eu posso dizer, moderno.
né? A gente começou a usar BTP, Business Transformation Platform, da SAP, que no fundo é uma camada da SAP dentro da AWS, né? E aí tem containers, Kubernetes, né? Tem todos os APIs, todas as conexões, né? Tem um banco HANA, que também é complexo quando você fala de aplicativos, né, digitais. E começamos a construir isso, conectado a um SAP ECC de 2009. Então, ali, a gente teve um desafio muito grande, a gente sofreu bastante. Por isso que eu falo, às vezes, parece que você está sendo provado, né? Porque você fala, poxa, mas isso aqui, algo tão novo, com algo tão antigo, é eu conectar um motor novinho, turbo, né, dentro de um Fusca. Sim. Né? Sim. Certo que tem gente que faz isso. Não vai rodar 2 km. É isso aí. Vai dar pau. Em algum momento vai dar pau. A única certeza é que vai estourar em algum lugar. Né? Isso, né? E a gente teve muito cálculo, muita engenharia, né? Para avaliar qual era a quantidade de conexões, usuários, processamento de uso de toda a plataforma. Para que a gente conseguisse escalar isso e levar para todos os 160 CDs que o Petrópolis tem. E a gente fez... Lógico, teve um rollout um pouco demorado, porque a gente vai fazendo aos pouquinhos, pilota, teste em 1, 2, 3, daqui a pouco faz 5, 10, 20, 40 e por aí foi. A gente entregou esse projeto e eu acho que a maior recompensa, né, que a gente tem de várias noites acordado, e noites, eu digo, semanas, meses, né, ajustando as coisas, mudando as coisas on the fly, ali trocando as 2 turbinas com o avião voando, literalmente. Foi ver a alegria do usuário, né, dele poder falar assim, poxa, antes eu ficava até mais tarde dirigindo meu caminhão, agora eu posso chegar mais cedo, porque a roteirização está funcionando perfeitamente, muito bem. E eu sei que dá para melhorar, a gente consegue melhorar mais ainda, né? Ou então, eu fazendo rota com o vendedor, indo no bar, boteco, birosca, mercadinho, e chegar para a dona do bar, e aí, tá tudo bem? Tá vendo, né, como o aplicativo funciona, se está funcionando direito, se não está, se a gente precisa ajustar alguma coisa, né? E ela fala assim, olha, eu não sei o que vocês fizeram lá, mas antes, quando eu tinha uma quebra, uma troca de produto avariado, levava 2 semanas para voltar o meu produto aqui. Agora é no outro dia. Olha só. E aí você vê, você fala, caramba, o poder de transformação da tecnologia. Uma tecnologia que não está na mão do cliente final. Está na mão ali dos vendedores, motoristas, ajudantes, né? A turma do financeiro. E que beneficia que eu tenho que agradecer, né? Toda essa turma, tá? A turma do comercial, financeiro, logística. Tenho que agradecer demais vocês aí que estiveram junto com a gente nessa jornada, né? Essa é a fase 1, com certeza a gente vai ter a fase 2 desse projeto, né? E a gente conseguiu transformar e chegou para o nosso cliente. Isso não tem preço. E aí você tem 2 benefícios, né? Você tem o benefício de experiência do teu cliente lá, da Dona Maria do mercadinho, que, puxa, quebrou meu produto, no outro dia já está aqui. O benefício da experiência interna do teu colaborador, que o cara consegue ter uma rota mais eficiente, etc. E, acima de tudo, você tem uma experiência de eficiência operacional no resultado da empresa. Claro. Vou te dar um exemplo, tá? Tendo tudo conectado de forma online, o cliente compra, fala assim, eu quero comprar esse TNT e essa Petra aqui. Eu quero pagar X reais. Você me dá esse desconto? O vendedor olha, fala assim, será que eu consigo? Aí ele pega o celular dele, cai pro chefe dele na hora. Já aciona o workflow? Já aciona. Vai o workflow, o chefe dele aprova, se não tiver alçada, pula pro próximo e volta. Quando volta, ele fala assim, seu cliente, tá aprovado. Consegui fazer o desconto para você. E sabe quem vê isso? O nosso presidente, porque a gente colocou todos esses indicadores de negócio, de volume, de críticas de pedidos, que são esses workflows que sobem, de caminhões, horário de saída e etc. Tudo numa tela única para ele. Então ele tem informações de forma resumida, é lógico, ele consegue fazer o drill down ali se ele precisar, mas de forma resumida de como está o negócio dele de forma online. Cara, isso é maravilhoso. Então isso é uma mudança. A gente muda desde lá da ponta, né, do nosso cliente, o nosso vendedor, até o nosso presidente. Que antes tinha informação D+2, D+3, né? Porque não tinha software, a informação era muito descentralizada. ETL para lá, né? para cá, informação que demora. Então... Pulava de vários bancos, vários sistemas, né? Até você chegar e aí tem aquele negócio, mas peraí, a informação tá certa? Porque passa por um que muda um negocinho, aí passa por outro que muda outro negocinho. E não tinha quem olhasse o fim a fim, né? Não. E aí quando você chegou, começou a olhar, essa informação ela tem que ter uma disponibilidade mais rápida, né? E você começa a olhar, desde a ponta transacional
até o analítico para poder dar a tomada de decisão do executivo, né? Então, Correto. você começa a olhar o fluxo inteiro, né? Correto. E quando você tem uma gestão de TI que é muito descentralizada e sem uma liderança concreta, você tem, na verdade, uma série de concatenações de processos que eles não têm o objetivo final. Correto. Né? E aí cada um tem um tempo de espera e prioridades diferentes, que aí o cara, para tomar a decisão, ele tem a decisão tipo D+3, D+4. Né? Imagina você não ter um software que você consiga controlar o preço do seu produto. Hoje não, hoje você consegue controlar, você consegue criar suas avenidas de preço e manter os vendedores dentro dessa avenida para garantir que a estratégia da companhia está sendo seguida. Então isso muda muito, muda Sim. tudo. Né? E mudou a gente também. Hoje a TI ela se sente muito mais empoderada para poder chegar na área de negócio e falar, não, vamos fazer o processo dessa maneira aqui? E discutir junto, falar no mesmo idioma, mesma língua. Isso só traz valor para o negócio. Isso é transformação. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. E Faustino, por curiosidade aqui, eu que sou um cara que trabalho na área de saúde já há muitos anos, eu conheço todos os fluxos de negócio que tem ali na área de saúde. O que tem dentro de uma indústria de bebidas? Quais são os... Porque eu imagino logística, eu imagino comercial muito forte, né? Eu imagino processo de produção. Fala um pouquinho pra gente, como que é o dia a dia de um CIO que cuida de uma mega empresa de produtos alimentícios e de bebidas? Posso falar que é super legal, super dinâmico. Isso, se tem uma coisa que a gente não fica é parado naquela companhia. Né? Os negócios, eles são gigantescos. Né? Lembra que eu falei, tem um board, né? A TI ela faz parte desse board, eu represento lá. E aí você tem comercial, você tem logística, você tem RH, você tem financeiro e você tem marketing. Então, cada uma dessas áreas parecem empresas gigantescas. Uhum. Você pega a logística, por exemplo, são 3.600 caminhões. Né? Se a gente for olhar hoje de transportadoras, né, de empresas de logística do país, o Petrópolis é o segundo maior em frota, né? Em quantidade de caminhões que operam, né, dentro da sua estrutura. Então é muito grande, são diversos vendedores, nem sei quantos, mais de 5.000, é muita gente. Tá? E você tem que conectar tudo isso. Então quando a gente criou essa plataforma que conectou todas as áreas, que não foi fácil, foi muito difícil, mas que hoje funciona perfeitamente, né, e entrega valor, mostra o seu resultado, para a gente foi muito recompensador. Tá? Eu posso dizer, e aí para conectar com a sua pergunta, a TI hoje ela roda 24 horas, eu só troco o chapéu e a camisa. Porque das 8 às 18 eu vendo. Das 18 às 22 eu roteirizo. Das 22 à meia-noite eu faturo. Aí da meia-noite às 6 da manhã a gente gera conhecimento de transporte, volta para a logística, né? Das 6 da manhã às 8 a gente gera todos os manifestos, MDFs. E aí os caminhões saem. E aí eu volto a vender de novo. Então eu posso falar para você que isso é super complexo. A gente está falando de uma empresa hoje que tem aproximadamente aí 600 mil pontos de vendas. O Brasil tem mais ou menos 1 milhão. Então você pega aí a complexidade que é isso, quantas entregas, quantas notas geradas por dia não são. Né? E a gente tem que conectar 160 centros de distribuições, pontos de revenda. Né? A gente tem que conectar 8 fábricas espalhadas por esse país, fábricas gigantescas. Vou fazer aqui um merchan também, a fábrica mais nova da América Latina inteira é nossa, fica em Uberaba. Né? Ela produz grande parte das nossas cervejas, Petra, Cacildes, Cabaré, né? Black Princess. Ela tem os sistemas MES, sabe? O que controla toda a indústria. Né? Esse sistema é conectado ao nosso SAP, então todo o S&OP. Né? A turma vende lá, na ponta, já bate isso para a nossa revenda, que bate também para a nossa fábrica produzir. Né? Então a produção ela é meio que ajustadinha conforme a venda. É lógico, sempre tem estoques e tudo mais para garantir, né? Caso aconteça um boom de vendas.
e é o que eu espero sempre que aconteça. Né? Carnavalzão chegando. Isso, posso falar para vocês que o verão é o nosso melhor momento, né? Então, quanto mais sol, mais quente, melhor pra gente, a gente fica super feliz, né? Carnaval chegando, a gente tem agora a nossa garota propaganda, né? A nossa Vevita, né? A Ivete Sangalo. Né? Não é o primeiro ano, né? Ela já faz algum tempo, não? Não, ela começou agora conosco. Ah. No ano passado, a gente teve o Thiaguinho, né? É verdade, Isso. verdade. E a gente fez aí todas as temporadas do Tardezinha, né? No ano passado, todos os shows dele, com a Itadraft, que é o chopp na lata, né? E, inclusive, ele é uma pessoa fantástica. A cerveja é muito boa e ele também é uma pessoa incrível. Sim. E aí agora a gente tem a Ivete, né, com a gente, e vai ficar aí ao longo desse ano, e a nossa garota aí propaganda no carnaval, né? Então é isso, eu acredito que a TI ela tem um papel muito importante e ela se conecta a todo esse monstro, né, chamado indústria, que é um negócio muito complexo, né? Você tem lá o software industrial conectado ao SAP, gerando ordem de produção e falando com o vendedor vendendo numa plataforma digital, e aí essa plataforma se conecta a uma série de engrenagens técnicas ali que só quem está do lado de cada tela consegue enxergar, né? E é o nosso papel, pelo menos o meu papel como CIO, né, transmitir isso para o board executivo, a complexidade, as necessidades de investimento, né, que o time tem e que por muitas vezes o time não sabe passar, não sabe explicar, né? E aí é o meu dever entender e ajudá-los, né, a passar isso para a chefia da companhia. Uma dúvida pessoal aqui, talvez você possa esclarecer até para os nossos ouvintes, né? Claro. Todo parque fabril, assim, ele geralmente tem uma grande demanda de automação e de software do próprio processo de fabricação, etc. O CIO, ele tem contato com isso ou isso tem um mundo próprio, cara? Porque eu sempre tive essa curiosidade. Porque aquilo é uma loucura, né? Porque você tem maquinário de fabricação, automação, etc. Isso é um mundo mais ligado à engenharia de produção ali, ou o CIO em algum nível ele tem influência nesse processo? Depende. Tá? Tudo depende da companhia. Nas que eu passei, o CIO, eu, por exemplo, ficava inferindo diretamente. Vou dar um exemplo. Quando eu estava na logística, eles têm um equipamento chamado sorter. Não sei se já ouviram falar no sorter, que fica jogando as caixinhas, né? Sim, é uma esteira gigante, tem várias outras esteirinhas, joga pra lá, joga pra lá. Eu conheci isso num cara que era teu vizinho, que era Braspress. Concorrente lá. Né? Aliás, concorrente quarteirão, né? Lá na Vila Guilherme. Quem configura o sorter e diz para onde vai é a TI. Porque aquilo é muito dinâmico. Ah, não, agora não é o caminhão do Rio de Janeiro que vai parar ali, é o caminhão que vai para Manaus. Entendeu? E aí você vai mudando isso dinamicamente nos seus sistemas, né? E você conecta o seu RP àquilo. Na indústria de bebidas também é muito similar. Afinal de contas, você tem toda a Disneylândia que eu brinco lá, né? Que você tem toda a parte de lavadora, né? Das nossas garrafas retornáveis, né? Que a gente chama de RGB. E aí, lavou, vai para invase. E aí você tem toda a linha de produção que o SNOP disse lá para a fábrica, e a fábrica produziu. Vamos fazer de conta que é Black Prince, Petra. Tá? Produziu a Petra, tá lá no tanque, isso vai através de vários cilindros, né? Até a parte de invase. Chegou no invase, você tem lá uma máquina que invasa 120 mil latas por minuto. Tá? Então é muito rápido, aquele negócio gira muito rápido. Cara, 120 mil latas por minuto? A É gente tá muito falando rápido. Muito rápido. Cara, estamos falando de 2.000 por segundo, é isso? É muito rápido. Passa muito rápido. Caraca, Por isso que eu brinco. Você imagina como deve ser? eu não consigo imaginar Nem 2.000 coisas sendo feitas por segundo. Não importa o que seja, né? Sei Isso. lá. É muito rápido. É muito rápido. Muito rápido. Você não consegue chegar. É muito rápido. Ela fica girando muito rápido. E aí ela vai invasando, vai tampando, colocando a tampinha da lata. E aí aquilo lá é tudo sistema. Só que não é um sistema da TI. Aquilo tem um sistema proprietário que se conecta ao todo. A TI, ela se conecta quando você tem identificações. Então, por exemplo, eu tenho um laser que lê a lata. Tá? Aquilo vai para dentro do SAP. Eu tenho, no final da linha, eu tenho todo um filme que eu coloco nos pallets, né, gerados, e eu tenho que colocar uma etiqueta. Aquilo vai para o SAP. Então, esses sistemas, eles acabam conversando com o SAP. Então, a nossa vida é justamente ali, na conectividade disso. Tá? E aí, a parte industrial que dá o suporte em todas essas máquinas. Entendi. Então tem um time industrial que cuida de toda esse maquinário ali que é específico de engenharia de produção. Sim. E aí tem essa fronteira com a TI, porque tem que se conectar com Correto. todo, com o SAP. A TI ela até infere, porque quem cuida desse software somos nós.
Entendi. Então, quem mantém a disponibilidade desse software somos nós. Agora, a TI ela não infere diretamente no software, até porque é um software proprietário. Sim. Né? Afinal de contas, tem a máquina, é uma máquina alemã, né? E aí a gente tem o SAP alemão também, e isso facilita um pouco. Né? E a gente faz toda a parte de conectividade daquele software com o SAP. Legal. Tá? E aí sim, emite a etiqueta é lida por um coletor, e aí dali para frente é tudo TI também. Tá? E aí já vai para os softwares de roteirização, para saber onde a carga está, já gera a nota fiscal, né, para saída de mercadoria. Ou eu faço uma leitura de um conhecimento de transporte quando eu tenho um frete, né, que eu venho um transportador externo, um transportador terceiro. Né? E por aí funciona. É assim que funciona. Por isso que eu digo, depende do negócio. Tá? Nesse caso do Petrópolis, é muito mesclado. Né? A gente atua num pedaço e num outro pedaço. Agora, o software em si mesmo, que faz todo o maquinário industrial funcionar, ali não, é um software totalmente proprietário, software da Cronis. Entendi. Legal. Damares, depois dessa aula sobre gestão de TI, indústria e produção, etc. Que pergunta mais você quer fazer para o nosso convidado, para a gente partir para os nossos momentos finais? Eu estava dando uma lida no seu artigo, achei bem interessante. Você estava falando sobre o impacto do blockchain, da IA generativa em relação à indústria. Correto. Eu queria que você desse um overview rápido, um resumo do que você acredita que está por vir, que vai impactar dentro da Petrópolis. Eu acho que não só na Petrópolis, mas eu acho que em tudo, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho que inclusive é o buzzword do momento, né? A modinha, né? Todo mundo que inclusive tem gente que adora falar disso aqui. É o quadro obrigatório aqui no PPT. A gente, não importa o assunto, a gente tem que falar um minuto sobre IA. Isso, correto. Mas é a frase da vez, inteligência artificial. São as duas palavrinhas mais importantes. Generativa, né? Isso, generativa. Isso, correto. Elas vão mudar o mundo, tá? Isso é fato. Tanto que lá na TI a gente já tem algumas frentes para inteligência artificial, tá? Vou falar duas delas, até para ser rápido. Eu acredito que a primeira é para código, não tem jeito. Hoje o negócio já desenvolve para você. Então você precisa ter pessoas criativas. Exatamente. Entendeu? Que vão pegar aquilo, tá? Vão ganhar tempo com aquilo e vão trazer mais retorno para a companhia. Isso é um fato. Então, a gente o programador virou um curador de código. Isso, na verdade, tem três grandes pilares aí, eu olho, né? Então tem esse primeiro. Tem o segundo, que é você conseguir passar esse poder computacional para o usuário, tá? Seja com qualquer tipo de tecnologia, desde um chat GPT até um Copilot da Microsoft, que está dentro do Office. Né? A gente ainda não tem aqui no Brasil. Né? Tem como, quem tem conta nos Estados Unidos já consegue ativar o Copilot. Tá vindo. Algumas contas já está tendo. Já está ativando, né? Você dá o Windows C, ele traz o Copilot. No 365 corporativo já tem umas continhas aí que está liberando. Sim, a gente vem justamente trabalhando nisso. Né? E nosso objetivo é liberar para o usuário. Para que ele tenha esse poder, ele consiga fazer essas coisas, né? Que ele consiga ter um texto automatizado, que ele consiga, poxa, não estou no dia bom, escrevi um e-mail que não está legal. Me ajuda aí, Copilot. Né? Que ele consiga criar um PPT mais criativo, né? Uma imagem que ele saiba que ele não vai ferir nenhum direito autoral. Né? Então isso vai ajudar muito a vida do usuário. E tem, eu acho que o pilar mais importante, que é o pilar da segurança. Como que eu garanto que todos esses dados vão ser gerados e não vão ser transmitidos para fora, ou que não serão gerados, né? A IA generativa, não serão transferidos para outra pessoa. Então políticas, regras precisarão ser criadas. E a gente vem justamente nesse momento. Né? Como escrever a política, como ela será, como eu passo isso para o usuário, como o usuário vai entender isso, porque já é difícil entender o nosso mundo, quanto mais o mundo com inteligência artificial. Tá? Mas uma coisa é fato, ela veio para ficar e ela está mudando o mundo. Uma pergunta para você que é o cara com um background muito forte de infra, também ligado na inteligência artificial. Você não acha que a gente vai ter um salto muito grande em troubleshooting, principalmente... Porque você imagina, você tem um Splunk cheio de dados. Sim. Você tem ali uma série de triggers de monitoramento. Cara, uma IA generativa monitorando todos esses dados, tua capacidade de troubleshooting para esse tipo de evento, para esse tipo de incidente que é corriqueiro na TI, deve ajudar demais. Né? Vai ser o Grafana com a observabilidade de negócio que todo mundo quer. É isso. Não é? Eu imagino que é isso. E com o cara falando, olha, pelo histórico aqui... De tudo dos logs que eu tô olhando aqui, vendo teu Grafana, tendo teu Splunk, dá uma olhada nesse switch aqui, vê Sabe se não tá problema. problema. Quero ter um monitor assim com a quantidade de pedidos que a gente tira no dia. E aí esse cara vai falar assim para mim, olha, hoje você tá 25% abaixo do que você fez ontem.
E da sua média, você está 22%, ou seja, tem algo errado. Né? E aqui eu olhei todos os logs, seja no Splunk, porque ninguém gosta muito de ficar olhando log no Splunk, porque é aquele monte de log. Né? Aqui olhando os logs do Splunk, mais os logs que eu tenho aqui, diversos, eu encontrei que todos os componentes estão funcionando. O que não está funcionando é esse lock na sua base aqui, ó, Isso, né? Que está travando a sua tabela e não está deixando gravar o pedido. Isso vai ser maravilhoso, porque você pode pegar o gargalo, tipo, ó, Sim. todos os componentes eles estão funcionando, mas esse aqui ele está com desempenho abaixo do que deveria estar. Correto. Né? Tudo bem que você conseguiria antes até num modelo probabilístico estatístico de machine learning, né? Sim. Mas com a generativa, ele vai poder sugerir, inclusive, um auto-healing. Vai. Ela vai falar assim para você, olha, né, para esse lock aqui, se você, como eu peguei esse lock veio dessa query. Se você ajustar essa query para essa outra query, esse problema não acontece mais. E aí, se ela já gera o código, ela pode alterar o código, fazer a Gmood, fazer o deploy. Aí eu tô viajando. Aí a gente chegou na Skynet. E aí não é nem mais generativo, né? Ela toma ações. E aí a coisa fica mais complexa. Mas, cara, do generativo para ações é só uma questão de integrações. Dá pra fazer? É, mas a gente não pode esquecer que daqui a pouco ela vai enxergar a gente como um log, talvez um log não muito bom. Exato. Aí temos um problema social. É, muito. E assim, tem que tomar muito cuidado, porque a inteligência artificial, ela aprende conosco, certo? Então, dependendo do que a gente fala para ela, ela vai transmitir aquilo para outras pessoas. Sim. Se você entrar no chat GPT e perguntar para ele assim, quais são os prós e contras do Morumbi, ele vai falar assim para você, olha, os prós é que é um bairro muito arborizado, tem muitas casas grandes, e o contra é que você tem a favela lá do lado, né? Heliópolis, né? Isso. E aí, se você perguntar... Paraisópolis. Isso, Paraisópolis. E aí, se você chegar para ele e perguntar assim, vem cá, quais são os prós e contras, né, do Paraisópolis, da favela do Paraisópolis, ele vai falar assim, o pró é que tá do lado do Morumbi, né? E o contra é que, poxa, né, é uma favela, muita gente simples, etc, etc. Então, por quê? Ele foi enviesado daquela maneira. Totalmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente coloca para a inteligência artificial. Tá? Então, a questão da ética é um dos primeiros pilares que precisam ser vistos, tá, na inteligência artificial. Se o chat GPT já responde dessa maneira hoje, né, imagina ele gerando uma série de conteúdos. Informações, é verdade. Vou deixar o card aqui em cima de um episódio que a gente fez com o Rude. Tem umas 3 semanas que a gente falou muito sobre isso de viés de dados, etc. Perfeito. Em linha com essa questão de privacidade e a troca que a gente faz em fornecer o dado ter algum tipo de viés e a tecnologia nos fornecer algum tipo de benefício. Então, vou deixar aqui o card, que o episódio foi muito legal. A gente faz uns episódios freestyle, que a gente fica divagando. Né? Mas é fantástico. E você está convidado aqui para fazer um perfeito. Com a gente. A gente fala de qualquer tecnologia. Eu acho super renovador, assim, você falar, ouvir as pessoas falando. Por muitas vezes, a única coisa que eu sei é que quanto mais eu sei, nada sei. Né? Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que tem um monte de coisa para aprender. Verdade. A minha vontade era que você que nem o Neo do Matrix. Encostou, aprende. Encostou a cabeça, aprende. Né? O nosso lema de TI é isso, né, cara? É estudar o tempo todo, se atualizar e ter humildade de saber que a gente não sabe de nada. Isso, correto. Porque se a gente tem capacidade de aprender processos de negócio, a gente tem capacidade de tudo. Exato. Faustino, muito obrigado, cara, pelo teu episódio. Foi maravilhoso. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a galera que tá ouvindo a gente, que se espelha na tua carreira, tá ouvindo a sua trajetória. Você que veio do bairro humilde aqui de São Paulo, construiu a sua carreira. Tem muitas pessoas nessa mesma situação, estudando, procurando oportunidade. O que você fala para esse cara hoje? Nunca desista. Afinal de contas, a vida não é fácil. A gente toma diversos tombos na vida, né? Diversos. Eu lembro a primeira vez que eu não passei numa certificação, uma certificação do Windows 2099, já tinha saído, eu estava fazendo a prova de certificação, tive que fazer de novo. Eu lembro também no mestrado que eu tentei passar a primeira vez, eu lembro que eu trabalhei até as 3h30 da manhã e a prova era às 8h. Meu pai bateu na porta do quarto às 8h20. Falou, filho, você não tem uma prova? Saí correndo, fiz metade da prova, não passei. Na segunda vez eu fui lá, estudo no mestrado da USP. Passei na prova, acordei cedo, né? Passei na prova, fui fazer a entrevista, o coordenador do curso falou assim, infelizmente você não tem maturidade para fazer o mestrado. E eu já achei que eu estava dentro. Já achava que estava dentro. Caramba, cara. Sentei na porta daquilo ali, eu falei, impossível, né? Impossível. Foi isso que me fez ter vontade de fazer um outro mestrado, fiz Mackenzie.
E aí depois eu fiz a terceira vez e na terceira eu já estava preparado. E aí na terceira foi essa mesma pessoa, que inclusive foi o meu orientador, que eu escolhi o cara mais difícil que tinha, né? Foi o meu orientador. E aí ele falou assim, ele nem lembrava de mim. Bem-vindo ao mestrado. E esse cara, quando ele pegou meu primeiro trabalho, ele rasgou as 50 primeiras páginas do meu trabalho. Na primeira vez que ele leu assim no meu trabalho de defesa. Era qualificação ainda, né? Depois de 2 anos, lógico, graças a Deus. Fui lá, defendi e passei. Né? Mas foi bem difícil. Então nunca desista e use sua criatividade ao máximo. Se você tem um sonho, vá em frente. Nunca desista do seu sonho. É ele que vai te fazer crescer. Muito bom, cara. Obrigado pela tua contribuição. Tenho certeza que muita gente vai ser beneficiada por esse episódio aqui. Eu que agradeço todo mundo, agradeço quem está vendo, agradeço a vocês pela oportunidade. Né? Para mim foi algo transformador, né? Conhecer vocês, pessoas fantásticas. Eu tenho que agradecer muito a empresa que eu estou hoje, o Petrópolis, demais, tem produtos fantásticos. Tenho que agradecer principalmente ao meu time, que acredita nas loucuras que eu coloco para eles, né? Acreditam cegamente assim e vão, e fazem acontecer. Então são pessoas fantásticas. E como eu comecei o meu bate-papo aqui com vocês, eu agradeço principalmente ao meu pai, à minha mãe e à minha irmã, né? Que estiveram comigo sempre, né? Nas horas boas, mas principalmente nas horas difíceis, me dando ali todo o apoio, né? E tudo que eu precisava, da maneira mais humilde possível, mas tudo que eu precisava para conseguir chegar onde eu estou hoje. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, pai, mãe e Gabi. Cara, que emocionante. Show de bola. Obrigado. Eu E agradecer a cervejinha, né? Obrigada, Petrópolis. Aqui, obrigada, ó, Faustino, aqui, ó, Petra nos pra trazer nós. uma cervejinha diferente. O TNT aqui, ó. Obrigado mesmo. E se você acompanhou esse episódio até agora conosco, se você curtiu, se esse episódio contribuiu de alguma forma com a sua vida profissional, trouxe energia para você, trouxe conhecimento, você pode se inscrever no nosso canal. Você pode compartilhar esse episódio com alguém que queira conhecer a história do Faustino. E melhor ainda, se você acha que a gente merece um pouquinho mais, você pode ser membro do nosso canal. Sabia, Damaris? Tô sabendo. Isso é muito bom. Você pode ser membro. Inclusive, vim assistir aqui. Verdade. Se você for membro, você pode correr o risco de ver a gente pessoalmente. Você tá naquela cadeirinha ali, ó, atrás dessa câmera, e você pode ver uma gravação nossa ao vivo. Então, se você pode contribuir, se você acha que a gente traz algum benefício para sua carreira profissional, se você acha que a gente contribui de alguma forma, seja membro, contribua com o Pepeitando com Pila. Se você não pode, você dando um like no nosso episódio, compartilhando esse episódio, vai ajudar a gente demais. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Faustino, obrigado, cara. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.